A paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. O meu nome é Darlene, sou professora da classe dos juniores da Assembleia de Deus de Blumenau. E como vocês sabem, professores, nós utilizamos a revista da CPAD. Mas essa pré-aula de hoje ela é um pouco especial porque nós estamos iniciando um novo trimestre. E esse novo trimestre ele vem com o tema A Vida de Jesus. Então nós vamos ensinar para os nossos pequenos acerca do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos falar do grande amor de Cristo por nós. E esse grande amor foi tão extraordinário que Jesus ele entregou a sua vida por nos amar. Através do seu sacrifício, nós temos o direito à vida eterna. Então é isso que nós vamos ensinar durante todo esse trimestre para os nossos pequenos. Então, como é início de trimestre, professor, eu trago para vocês uma sugestão de mural e também de plano de frequência. O mural que eu trago para vocês como sugestão para confeccionar e colocar na sua classe, o meu, como vocês podem ver, eu ainda não fixei na minha classe. Eu sempre procuro montar ele no dia que começa um novo trimestre. Para quando as crianças chegarem, tem algo novo, está acontecendo alguma coisa nova, né? É um novo trimestre, um novo ciclo de aprendizado, né? Então aqui, ó, eu confeccionei as letras do nome de Jesus e decorei cada uma delas com uma passagem da vida de Cristo. Essa sugestão eu peguei de um visual, um recurso de visual para a evangelização de crianças. Então, quando a professora vai apresentar Cristo para as crianças, ela utiliza o próprio nome de Jesus para fazer isso. Eu só fiz algumas pequenas alterações para que as letras e a decoração delas condizessem com o que nós vamos ensinar para eles nesse trimestre. Então, a primeira letra é a J, daí eu fiz com o nascimento de Jesus. Bem simplesinho os bonequinhos, os bichinhos aqui também, até porque eu fiz a letra do tamanho de uma folha 4, então não dava para fazer muito grande. E também porque o meu mural é pequeno, não adiantava fazer a letra muito grande, se não vai caber, né? Então, essa aqui é a letra J, a primeira, né? A letra E, então essa aqui é que eu fiz a alteração. Eu fiz o batismo de Jesus nas águas. Então tá aqui o João Batista, que foi quem batizou Jesus, né? Jesus, a pombinha aqui representando o Espírito Santo. Então essa aqui é a letra E do nome de Jesus. A terceira letra, melhor dizendo, é a letra S. Então essa daqui eu fiz para representar o Sermão do Monte, mas na verdade representa qualquer outra parte da vida de Jesus, passagem das histórias de Jesus, porque onde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão atrás dele, né? Para ouvir as suas mensagens, para receber uma cura, para ser tocado por ele. Então aqui está a multidão, aqui está Jesus. Então essa é a terceira letra, a letra S. A letra U, professor, eu fiz então a cruzinha e o sepulcro, mas ele está aberto. E por que ele está aberto? Porque o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, esteve com seus discípulos, ele voltou aos céus. E ele prometeu que ele vai vir nos buscar para que nós venhamos a morar com ele para sempre. E neste lugar não vai haver tristeza, não vai haver sofrimento, nunca mais nós iremos chorar. Então, esse aqui é para montar no seu mural. Além disso, eu fiz o número das lições e os seus títulos em nuvenzinhas, mas é bem simplesinho, folha de ofício branca, simples. Então, cada uma delas está com o número de uma lição e o título dela. Eu fiz dois moldezinhos de nuvem, esse daqui e esse daqui. Então, depois eu vou colocar essas nuvens ao redor do nome de Jesus. E como eu já expliquei para vocês, eu gosto muito de fazer um mural novo a cada trimestre, porque eu utilizo ele para recapitular as aulas que foram dadas aos alunos, né? Para que eles realmente memorizem o que eles aprenderam, qual era o nome do personagem, o que esse personagem fez. Então, dessa forma, a gente auxilia eles para que aquilo que foi ensinado fique na mente, fique no coraçãozinho deles, para que eles fiquem relembrando. Além, claro, de decorar a sua sala também. Então, esse aqui é a minha sugestão de recurso para o mural e para a recapitulação das aulas. O plano de frequência, a nossa revista da CPAD, ela sempre traz aqui na segunda página da revista um plano de frequência que você pode estar fazendo com seus alunos, né? Então, nesse daqui você vai usar figuras de estrelas. Na revista do aluno, no cantinho de cada página vai ter uma estrelinha,
para eles recortarem e colarem numa outra página. Na do professor não tem. Então você pode seguir esse plano de frequência aqui, porém eu não costumo seguir esse daqui. Não que eu ache ruim, algo parecido. É porque geralmente eu sempre tenho algum aluno que acaba não conseguindo obter a revista. Porque toda a igreja assim, tem um número X de lições, vendeu. Daí não é comprado para ter sempre, todos os dias de aula da escola bíblica. Tem um número X, vendeu aqueles, acabou. Então sempre tem aquele aluno que começa lá pela quarta, quinta aula. Daí para essa criança não ficar sem participar do plano de frequência, e também porque eu gosto de incentivar eles além de vir, trazer a Bíblia, trazer a atividade feita. Então eu sempre acabo fazendo um outro plano de frequência. Mas, professor, se você tem algum plano de frequência que você fez, viu que deu certo, que os seus alunos gostaram, você pode estar repetindo também. Não que todo trimestre você tenha que fazer um novo. Mas eu trouxe essa sugestão aqui para vocês. Então, essa folha aqui eu vou botar junto no mural, para que eles possam ver, né? Então, plano de frequência, corrida das cores. Aqui, esse círculo laranja representa a revista. Então, sempre que a criança trouxer a revista, ela vai ganhar um selinho laranja. E esse selinho laranja equivale a 10 pontos. Sempre que ele trouxer a Bíblia, ele vai ganhar um selinho, um círculozinho vermelho, que vai equivaler a 20 pontos. A atividade feita vai ganhar um selinho azul, um círculo azul, que equivale a 15 pontos, e a oferta, 5 pontos, e o círculozinho amarelo. Que selinhos que são esses? Eu comprei esses selinhos aqui, que se eu não me engano, não sei se é assim que se fala, o nome do selo é Fushi. Então são círculozinhos bem simples. Cada rolinho desse aqui na minha cidade, a gente encontra por uns 50, às vezes até menos. E aqui vem 1000 círculozinhos desse aqui, 1000 selinhos. Então eu vou utilizar esse, mas você pode, em vez de colocar círculo, você pode colocar estrela, tem aqueles selinhos que as crianças compram para colar no caderno. Se você achar um daqueles ali, quiser mudar, uma estrelinha, um coração, faça do seu jeito. Professor, eu fiz para ser mais econômico esse daqui. Então, além disso daqui, do selinho, onde que eles vão colar, né? Então, eu vou entregar, cada aluno vai ter uma folhinha dessa daqui. Aqui está enumerado todas as lições até a lição 13. Eu fiz dos dois lados para economizar folha. Então, ele vai colocar o nome dele, aqui está a classe dos juniores. Então, aqui, lição 1. Não sei se aparece bem direitinho para vocês aí. Mas então, aqui, a lição 1. Se ele trouxer a revista, aqui no quadradinho da revista, ele vai colar o selinho laranja. Se ele trouxer a Bíblia, o selinho vermelho e assim sucessivamente, conforme a cor que está descrita aqui. No final, aqui tem os pontos. Então, a criança vai somar os pontos dela. E assim vai ser feito durante todo o trimestre. E no final, professor, você vai calcular quantos pontos cada criança fez e vai anotar nesse quadrado aqui de cima, tá certo? E daí você vai recompensar esse aluno que se dedicou mais, que procurou vir todas as aulas, que procurou trazer a revista sempre, que procurou trazer a Bíblia, fazer atividade, que trouxe uma oferta. Você pode trocar, ao invés de botar oferta, você pode colocar visitantes, ou você pode acrescentar visitantes também. Outro círculo com outra cor, né? Então, fica a seu critério, professor. Então, essa é a minha sugestão de plano de frequência para você fazer com seus alunos esse trimestre e essa que eu vou fazer com os meus. A recompensa que eu sempre dou para os meus alunos no final de cada trimestre, eu sempre trabalho com doces. Bala, pirulito, chocolate, esse tipo de coisa. Eu não costumo dar brinquedo para eles. Então, assim, se eu estou dando bala, chocolate para eles, para esse que se dedicou mais, eu procuro dar algo a mais para ele, um chocolate melhor ou uma maior quantidade para ele, para destacar esse aluno e para incentivá-lo a continuar se dedicando dessa forma à escola bíblica. Tá ok, professor? Então, esse aqui é a minha sugestão de plano de frequência para esse novo trimestre e também o mural. A nossa lição de hoje, a lição de número 1, né, que é o início do trimestre, o título dela é o Nascimento de João Batista. O texto bíblico você vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5 ao 25, do 57 ao 64. Qual é o objetivo dessa nossa lição? Por que contaremos esta história aos nossos alunos? O que nós queremos ensinar para eles? Nós vamos falar para as nossas crianças, vamos ensiná-las que Deus, Ele é fiel para cumprir
todas as suas promessas. Independente dessa promessa aos nossos olhos ser algo difícil, impossível de ser realizado, se Deus falou, Ele cumpre. Ah, mas e se não se cumprir? E se não acontecer, professora? Então não foi Deus quem disse. A Bíblia, ela nos ensina e nós aprendemos convivendo com Deus que o nosso Deus, ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Passe o tempo que passar, porque o tempo pertence a Deus. Então, Deus sempre age conforme a sua vontade e não conforme a minha. Então, eu preciso esperar e crer e Ele cumprirá a promessa que Ele tem na minha vida. E o que mais que nós vamos ensinar através dessa história maravilhosa? Nós vamos ensinar aos nossos alunos que Deus, ele responde às nossas orações no tempo certo. Nós já falamos sobre a oração com os nossos alunos, vamos falar novamente sobre a oração com eles. Então aqui, Deus, ele responde sempre, né? Sempre, eles vão dizer. Só que existem 3 respostas que Deus pode me dar. Não, espere e sim, que é a que a gente mais gosta de ouvir. Mas são essas 3 formas que Deus pode nos responder. Ele sempre vai nos ouvir, mas Ele vai responder de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele sabe que é melhor para mim. Nem sempre eu sei o que é melhor para mim. Na verdade, geralmente a gente não sabe, a gente acredita que sabe. Mas Deus, que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro, Ele sim sabe o que é melhor para nós. Então, são essas 2 verdades bíblicas que nós vamos trabalhar com os nossos alunos. As dicas de louvor que eu trago para vocês, e você pode optar, professor, por cantar esses hinos todas as aulas com os seus alunos, porque realmente vai ter lição que a gente não vai encontrar um hino que seja completamente voltado para aquela história que vai ser trabalhado. Então, eu trago o hino da Aline Nascimento, Ele é o meu Jesus, que vai falar das 5 letrinhas do nome de Jesus. Também trago o hino do grupo Minha Vida é uma Viagem, e aí o título desse hino é Jesus Pode Tudo. Também um hino maravilhoso, gosto muito desse hino, tem uma mensagem maravilhosa para as nossas crianças. Então, esses 2 hinos você pode... geralmente eu faço escrito para os alunos lerem e aprenderem a letra do hino, mas como são hinos que geralmente são cantados em congressos infantis, é bem provável que os seus alunos já saibam, e você também, professor, já deve saber de cor esses hinos. Então, essa é a minha sugestão para a aula de hoje e para o trimestre também. Então, professor, vamos para a memorização dessa aula de hoje. A revista, ela nos traz uma sugestão muito boa, que eu já usei várias vezes, provavelmente você, professor, também. Então, a gente escreve o versículo e separa ele por palavras em cartões. E aí você cola no seu quadro ou fixa no flanelógrafo. E à medida que os alunos vão memorizando, você vai tirando uma palavrinha de cada vez e eles continuam recitando o versículo sem esquecer e sem errar as palavras. Você também pode dar a oportunidade para os seus alunos participarem. Então, em vez de você ir tirando as palavras, você pode ir dando a oportunidade para um aluno de cada vez vir, escolher uma palavra, tirar, sentar, recitar junto com os outros, e aí vem outro aluno e faz a mesma coisa. Então, como eu já utilizei várias vezes esse recurso, porque ele é muito bom e ajuda mesmo, as crianças memorizam bastante utilizando essa forma de aprendizado com eles, mas eu trago um outro que é o seguinte, professor, você também vai escrever as palavras do versículo em cartões. Você pode colocar uma palavra em cada cartão, ou você pode acrescentar 2, 3, conforme você achar que fica melhor. Você vai, além de fazer cartões com as palavras do versículo, você vai fazer cartões em branco também. E o que você vai fazer com esses cartões? Você vai colocar eles no chão, virado para baixo, com a escrita para baixo, vai fazer um grande círculo na sua sala. Você vai precisar de um aparelho de som ou você vai cantar um hino para os seus alunos. Enquanto você canta, os seus alunos vão andar em volta desse círculo. Quando a música parar, a criança vai pegar o cartão que estiver mais próximo dela. E aí as crianças vão se reunir e vão tentar colocar o versículo em ordem. Dependendo do número de alunos que você tiver ou do número de cartões que você tiver feito, é bem provável que na primeira vez, e é interessante que isso aconteça mesmo, que eles não consigam todas as palavras do versículo. Então, aquela criança que tiver com o cartão em branco, ela vai devolver para você e você vai colocar novamente no círculo. Se você quiser, você vai acrescentar mais cartões em branco, porque tem que ter um cartão para cada criança. Então, os cartões de letras que forem saindo, você vai acrescentando cartões brancos, para que cada criança tenha um cartãozinho.
E aí você toca a música de novo e eles vão fazendo até que eles consigam colocar o versículo em ordem, na ordem correta e formar ele todo direitinho. Você pode também fazer essa atividade com eles em grupos. Então você vai fazer 2 jogos ao invés de um jogo de cartões com versículo. Faz 2, separa a classe em 2 equipes, faz um círculo só, coloca os cartões em branco, coloca os 2 versículos. Quando a música parar, eles também vão pegar aquele que estiver mais próximo. Só que aí na hora de se reunir, cada um vai reunir com o seu grupo e vai tentar montar. As palavras que tiverem repetidas, eles vão devolver para você. Os cartões que forem em branco vão devolver para você e você vai recolocar no círculo. E novamente eles voltam, toca a música e assim eles vão fazendo até que um dos grupos, né, consiga terminar primeiro. Tá ok? Então você pode fazer separando eles ou pode fazer numa unidade só, né? Todos no mesmo grupo. Então essa é a minha sugestão para a memorização. Então, professor, após isso, a gente precisa, né, ensinar para os nossos alunos o significado, né, do nosso versículo. Isso é importante você sempre depois dizer, explicar para eles o porquê que a gente leu tantas vezes o versículo, o que ele tem a ver com a nossa história, né? Então você vai mostrar para eles uma plaquinha, sabe aquelas plaquinhas de silêncio, que tem aquela mulherzinha com o dedo assim na frente, pedindo silêncio? Ou você pode, hoje em dia tem aquelas plaquinhas que é só o roxinho, como se fosse aqueles roxinhos de WhatsApp amarelinho, né? Com o dedo na frente. Você vai mostrar essa plaquinha para eles. E aí você vai perguntar para eles, o que essa plaquinha significa? Aí eles vão dizer, é uma placa pedindo silêncio, professora. Aí você vai dizer assim para eles, vocês gostam de ficar em silêncio? Se eles forem bem sinceros, o que geralmente toda criança é bem sincera, eles vão dizer não. Porque criança ela tem muita energia para gastar, né? Ou eles estão se mexendo, ou eles estão falando, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, provavelmente, a maioria deles vai dizer, não gosto de ficar em silêncio. Pois é, nós geralmente não gostamos de ficar em silêncio, mas o silêncio é importante sim. Muitas vezes nós vamos orar a Deus e Ele não vai responder nada, nós não vamos ouvir a resposta dele naquele momento. E nós vamos pensar que Deus ele não está nos ouvindo, porque Ele está em silêncio. Porque para a gente, se a pessoa está me ouvindo, ela vai falar alguma coisa, né? Essa é a nossa mente que pensa isso. Mas, muitas vezes a gente vai orar, vai pedir e Deus vai ficar em silêncio. A gente vai achar que não está acontecendo nada. Mas Deus, Ele trabalha no silêncio. Para fazer as tarefas, para estudar para a prova, vocês não têm que ficar em silêncio muitas vezes para poder se concentrar, para poder aprender bem direitinho? Sim, com certeza eles vão dizer que sim. Então, muitas vezes Deus ele vai trabalhar na nossa vida, mas vai trabalhar em silêncio. A gente nem vai perceber, mas Ele está ali nos direcionando, nos encaminhando, nos abençoando, mas em silêncio. A nossa história de hoje, meus amores, é sobre um homem que ele aprendeu a viver em silêncio, mas não porque ele quisesse ou que ele achasse que fosse necessário, não, muito pelo contrário. Ele teve que aprender a viver em silêncio porque ele duvidou de uma promessa de Deus e por isso ele não pôde falar por um período de tempo. Nós vamos conhecer então hoje quem é esse homem que teve que ficar em silêncio. E aí nós vamos entrar no momento da história. Para o momento da história, professor, eu trago 2 sugestões de recurso de visual. Porém, eu já quero adiantar para vocês que essa história, essa mesma história, nós já contamos para os nossos alunos em um outro trimestre, que tinha o tema Servindo a Deus com Alegria, e o nome dessa lição era Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. E quem gravou essa aula também foi eu. Então, nessa aula ali, eu trago outros 2 recursos de visual. Então, caso você olha esse aqui e talvez não se adeque àquele material que você tem em casa, você pode assistir essa outra aula e confeccionar os que eu indico nessa aula que a gente já teve, tá certo? Então, você assiste e vê direitinho. Dessa outra aula é tudo em EVA e essa aqui é tudo em papel, que eu fiz para ser bem simples mesmo, já que para fazer as letras do nome de Jesus vai dar um pouquinho mais de trabalho para você. Então, essa aqui é bem mais simples. Esses personagens aqui de papel você encontra na internet, o moldezinho deles já colorido tudo, né? E também tem, se eu não me engano, em preto e branco para você pintar. Então, esse cenáriozinho aqui bem simples, eu fiz com
papelão, como vocês podem ver, para poder ficar em pezinho assim. Forrei com papel colorido, né? Fiz aqui as colunas para simbolizar o templo. Esse incensário aqui do templo, você encontra também na internet um moldezinho para você montar. Então, a Bíblia diz que Zacarias, ele era um homem idoso e muito temente a Deus. E ele era casado com uma mulher chamada Isabel. Os dois eram idosos. Zacarias, ele era sacerdote. Então, chegou o período em que ele deveria trabalhar no templo, servir ao Senhor no templo. E ele foi escolhido para queimar o incenso lá no templo. Para os judeus, o que significava essa fumaça do incenso? Significava as orações deles que estavam subindo na presença de Deus. Então, o sacerdote entrava lá, queimava o incenso e o povo ficava do lado de fora no templo, orando a Deus. E esperava o sacerdote no final voltar para abençoá-los. Então, o Zacarias foi lá e estava queimando o incenso. E o que aconteceu? O anjo Gabriel apareceu para Zacarias. E ele trazia uma mensagem maravilhosa. Ele disse para ele que ele teria um filho. Só que Zacarias, ele duvidou. Por quê? Porque ele era idoso, a esposa dele era idosa. Então, humanamente falando, era e é impossível uma coisa dessa acontecer. Então, o anjo falou para ele que esse menino deveria se chamar João, que ele seria nazireu, mas ele não acreditou. E por causa disso, o anjo disse que ele ficaria mudo, ele não conseguiria falar até que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Então, o que aconteceu? Vou tirar aqui rapidinho, tá, professor? Depois que passou-se os dias em que ele trabalhou lá no templo, ele voltou para a casa dele. Deixa eu ver aqui. Voltou para a casa dele. E a Bíblia diz que a esposa dele, Isabel, ela teve um menino como Deus havia prometido. Então, quando estava lá no 8º dia que essa criança havia nascido, a casa dele se encheu de parentes, de amigos que vieram felizes ver também a promessa de Deus que havia se cumprido. Porque todos sabiam que aquilo só podia ser a mão de Deus na vida de Zacarias e Isabel. De outra forma, jamais teria acontecido esse milagre. Então, aqui, o Zacarias sem a vestimenta de sacerdote. Então, o que aconteceu? O povo queria saber qual seria o nome da criança, mas o Zacarias não conseguia falar, então eles perguntavam para Isabel. Isabel, como vai ser o nome dessa criança? E a Isabel respondeu, o nome dele vai ser João. E eles, mas como que vai ser João? Não tem nenhum João na sua família. Vamos perguntar para Zacarias, porque ela deve estar confusa. Eles perguntaram para Zacarias e ele pediu uma tabuinha de escrever. Aí tem essa aqui, não sei se dá para ver direitinho. E escreveu o nome dele ali. O nome dele é João. E quando ele terminou de escrever, a Bíblia diz que ele voltou a falar e começou a glorificar a Deus e o temor do Senhor invadiu o coração daqueles que ali estavam. Então, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Zacarias e de Isabel. Além desse recurso aqui, nesse formato aqui 3D de personagem de papel, eu trago também para vocês esses personagens planos aqui, que eu gosto muito de trabalhar no fanelógrafo. Então, aqui a Isabel com o bebê, o Zacarias queimando incenso no templo, os convidados na casa deles, né? Essa portinha, a mesinha, a janelinha, essa outra mesinha, todos fazem parte desse recurso de visual aqui. Então, aqui está o Zacarias de novo, o anjo, o incensário daqui e as colunas do templo, né? Todos eles eu pintei. Eu acabei não imprimindo colorido, porque esse material aqui eu só consegui em preto e branco. Esse outro aqui eu consegui coloridinho. Então, esse material aqui vai estar no material de apoio para você escolher qual que você quer para trabalhar. E esses meus aqui eu coloco no fanelógrafo, mas você pode só colocar um palitinho e colocar eles em pé, se você achar mais interessante do que fazer esse outro aqui, tá certo? Então, esses são os recursos de visuais que eu trago para vocês e eu tenho os subsídios de atividades também para apresentar. O primeiro subsídio de atividade, ele se chama Caçadores das Promessas. Então, você vai fazer perguntas sobre a lição, já vai deixar previamente preparado. Vai precisar também de uma venda e dos seus alunos. E como que você vai trabalhar? Você vai escolher um aluno que vai ser o caçador. Esse aluno que é o caçador, você vai vendar ele
e você vai colocar uma música a tocar ou vai cantar uma música. Enquanto você estiver cantando ou tocando o hino, os demais vão estar andando pela sala em volta desse aluno. E você vai dizer para eles que eles precisam ficar em silêncio, não é para falar nada nessa hora. Quando a música parar de tocar, esse aluno que está vendado, ele vai dizer a seguinte frase: Deus é fiel para... E os outros colegas vão dizer os seus nomes. E vão repetir 2, 3 vezes. E esse que está vendado, que é o caçador, ele vai tentar encontrar um dos coleguinhas. Assim que ele conseguir pegar um deles, ele vai ter que tentar adivinhar qual é o nome dessa criança. Se ele acertar, essa criança que ele pegou vai ter que responder uma pergunta. Se o caçador errar, ele vai ter que responder uma pergunta. E aí depois você escolhe outra criança para vendar e continua a brincadeira até que eles demonstrem interesse nela. A segunda atividade que eu trago para vocês, uma outra opção, né, seria o jogo da memória. Então você vai escolher figuras que sejam relacionadas à nossa história de hoje. Essas figuras aqui, inclusive, eu já utilizei na outra aula que eu citei para vocês, onde nós contamos essa mesma história. Então aqui, a taça de vinho e as uvas, com um xizinho na frente, porque João não podia beber nada alcoólico, não podia comer nada derivado da videira, né? Um grupo de pessoas, um sinal de verdadeiro, de novo a mesma, né? Porque você vai fazer um jogo duplicado, um menino, uma pomba representando o Espírito Santo de Deus e as figuras repetidas novamente. Você vai colocar essas figuras embaralhadas, né? Viradas para baixo na frente sua em uma mesa. Vai colocar todas elas assim, formando na frente dos seus alunos. Vai colocar elas aqui, embaralhadinhas, vai fazer perguntas sobre a lição, vai dividir a sua classe em 2 grupos e você vai fazer o seguinte, vai pedir para eles tirar para ímpar para ver quem vai começar. Decidida essa parte, você vai fazer uma pergunta sobre a lição. Fez a pergunta, a equipe acertou, eles têm o direito de escolher 2 figuras, 2 cartões. Se fizer par, fica com eles. Se não fizer par, devolve para o mesmo lugar. E assim você vai continuando a brincadeira. Então essa aqui é a segunda sugestão que eu trago para você, professora. A terceira sugestão, infelizmente, professora, eu acabei deixando o brinquedo em casa. Mas eu vou descrever para você e no material de apoio vai estar a foto certinho, também vai ter um link de um vídeo ensinando você a fazer. Que brinquedo que é esse? Você já deve ter ouvido falar ou já deve ter brincado com um brinquedo que se chama Cai-Cai, né? Cai-Cai bolinha. Você vai precisar de uma garrafa PET de refrigerante e você vai fazer furos nela. Você vai precisar de bolinhas de gude e também de palitos de churrasco. As bolinhas de gude você vai deixar na parte de cima, os palitos de churrasco você vai transpassar pela garrafa. Vai colocar no centro da sua mesa isso, vai deixar as 2 equipes separadinhas. Também vai colocar uma caixinha, dentro dela vai ter perguntas sobre a lição e também algumas atividades que os seus alunos possam realizar. Por exemplo, além das perguntas, você pode colocar, cante um hino que fale sobre a oração, cante um hino que fale sobre promessa, encontre na Bíblia tal versículo em tal livro. Aí você seleciona livros, versículos na verdade, que falem sobre a oração, que falem sobre promessa. E coloca essa caixinha do lado. Como que vai funcionar a brincadeira? Vão tirar a sorte para ver quem começa primeiro. Vamos supor que a equipe A aqui do lado vai começar primeiro. Então, uma criança da equipe vai tirar um palitinho. Não caiu nenhuma bolinha, ele fica com um palitinho para si. Aí é a vez da outra equipe. Se caso a criança puxar o palito e cair uma bolinha, a equipe vai ter que responder uma pergunta. Se eles responderem a pergunta corretamente, professor, então o palitinho fica para eles. Se eles errarem ou não conseguirem executar a atividade que você pediu, o palitinho fica com você. O palito vai servir para contar os pontos de cada equipe. Então, professor, essas são as 3 atividades que eu tinha para sugerir para vocês. Eu espero, professor, que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Nós temos também um grupo no Face, procure-nos lá, vai ser muito bom ter você junto com a gente, QEB Classe Juniores Blumenau. Eu vou ficando por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente trimestre e eu volto na próxima. Até lá, tchau!